Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste dia que nós estamos completando mais um ano de aniversário da nossa Igreja Batista Cidade Nova, é um dia de alegria para todos nós e por isso nós estamos aqui para prestar ao Senhor o culto que somente a Ele é devido. Amém, queridos? Nós estamos então iniciando esse culto, pedindo ao Senhor Deus que possa recebê-lo como um cheiro suave ao teu trono de graças. Que o Senhor então possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós, como igreja, possamos também louvar ao Senhor com os louvores que os irmãos prepararam, possamos também glorificar ao Senhor com os testemunhos que os irmãos prepararam. E desde já eu quero agradecer à igreja pelo empenho em enviar, gravar os vídeos e enviar para que pudéssemos então a tempo estar incluindo esses vídeos na mensagem de hoje à noite. Que o Senhor abençoe o seu empenho, minha irmã e meu irmão, que o Senhor possa então usá-lo neste dia, neste culto, para poder então abençoar a nossa igreja com a sua contribuição. Deus te abençoe. Fique em paz. Boa noite, igreja. Mais uma vez, essa semana estamos aqui junto e neste momento especial eu quero desejar para a Igreja Batista Cidade Nova um ano de vitória, um ano em que nós vamos trabalhar muito, um ano onde que unidos como fomos até aqui, que possamos continuar na visão do Senhor Jesus, visão de alcançar. Os campos estão brancos para a ceifa. Depende de mim e de você. E a começar de mim, Rosélia, né? Eu coloco a mão no arado para que a gente possa ganhar para Jesus a nossa comunidade, o nosso bairro, as nossas ruas. E nesse mês em especial, o mês que nós estamos orando em família. E isso, irmãos, é propósito de Deus. Família forte, igreja forte, comunidade forte, cidade forte. Essa é a nossa proposta. Portanto, irmãos, que nós possamos continuar na visão do apóstolo Paulo, escrita lá em 1 Romanos 15:58. Sede, portanto, amada igreja, sempre firme, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que tudo o que fizermos, né, é para a honra do nosso Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, muito bom ter convivido, ter cultuado durante todo esse ano com você e que daqui para frente, do próximo ano, que nós possamos segurar no arado e continuarmos, né, nessa força que temos de alcançar, né, alcançar o nosso bairro, a nossa comunidade para Jesus. Um grande abraço, Igreja Batista Cidade Nova, a qual eu amo profundamente. Fique em paz, um grande abraço da minha família toda, eu e o Fialho. Agradecemos a Deus por fazer parte desta igreja. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Boa noite, aqui o irmão José Eduardo que está falando. Mais um ano se passou e com certeza a igreja estará reunida mais uma vez. E com certeza, irmãos, sempre gravando isso nos nossos corações. O Senhor é porção da nossa herança. Amém. Com o coração cheio de alegria e com muita gratidão, eu desejo, né, neste dia, para toda a igreja, para todos os membros, para toda a família Igreja Batista Cidade Nova, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos,
que possamos continuar juntos a cada dia em prol de um só objetivo, objetivo de salvação de almas nessa comunidade, que essa igreja continue como um farol a brilhar nessa comunidade, né, que as pessoas possam ver a diferença em cada um dos membros, né, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, e grandes coisas o Senhor fará por nós, né, porque o Senhor ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio, o Senhor tem feito coisas grandes, né, só em nós podermos servir o Senhor, só em nós podermos ter a certeza da nossa salvação, só em nós podermos estar junto com os irmãos, isso é maravilhoso. Eu agradeço o carinho e o amor de cada irmão, porque há 3 anos nos acolheu, nos recebeu com muito carinho. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. Agora eu vou deixar, né, eu dedico essa simples homenagem para toda a igreja, porque daqui a pouquinho nós vamos estar juntos, em comunhão, nos abraçando, né, louvando ao Senhor e sempre gratos ao Senhor por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amo esta igreja, amo cada um dos irmãos. Um beijo no coração. Eu quero parabenizar os irmãos pelo aniversário da igreja e dizer que eu sou muito feliz de fazer parte desta família e peço a Deus que esse momento que estamos passando passe logo para que a gente possa voltar a nos reunir novamente. Boa noite, irmãos. Gostaríamos de agradecer a todos os membros da Igreja Batista Cidade Nova, né, que nesta semana estará completando mais um ano de existência aqui, né? São 2 anos, no próximo dia 28 de maio. Então, agradecer principalmente aqueles irmãos que deram início a todo esse trabalho, desde lá do Jarba, a Carol, Davi, posteriormente pastor Paulo, a Sônia, a Poliana e Braulio, essas 2 famílias que realmente pegaram firme e conseguiram trazer esse trabalho até que houvesse essa emancipação. Foi um longo período, uma transição complicada que nós tivemos, mas enfim, agora é hora de comemorar, né? É hora de agradecer a Deus por mais esse ano e que possamos prosseguir com essa obra, porque a gente sabe que começaram do zero essa congregação, posteriormente conseguimos levantar essa obra do templo, enfim, mas há muita coisa ainda para ser feita, né? E a igreja sempre foi muito solícita, sempre foi chamada. Todos ajudaram, todos, né? Todos os membros, até pessoas que não fazem parte da igreja, vizinhos, sempre foram solícitos também, sempre nos ajudaram em tudo que foi preciso, enfim. Nós temos que agradecer a Deus por essa disponibilidade de todos os irmãos. E que possamos continuar assim, né? Porque há muita coisa ainda a ser feita. Em breve estaremos retornando, né, a nos reunirmos novamente e continuaremos dando seguimento a esta obra, uma obra que não é nossa, uma obra que é de Deus, e que somente se estivermos todos juntos nós conseguiremos atingir esse objetivo. Então nós queremos parabenizar toda a igreja e bem como agradecer a todos que contribuíram até a presente data. Uma boa noite a todos. Olá, igreja, meus parabéns. Hoje é o seu aniversário, ou seja, hoje é o nosso aniversário. E é com muita alegria que eu louvo ao Senhor pela vida da Igreja Batista Cidade Nova. Eu quero parabenizar a cada membro, a cada irmão, a cada um que convive conosco nessa família, a família IBCN. Tão nova, 2 anos, mas com tanta responsabilidade. 2 anos apenas, mas com um legado, com um trabalho feito para honra e glória do nome do Senhor. Eu sou muito feliz por pertencer a essa igreja junto com a minha família. E ter a certeza de que nos momentos difíceis da nossa vida, nós estamos orando uns pelos outros. Nós estamos buscando solucionar o problema um dos outros. Porque essa é a finalidade da igreja, da família, fortalecer a família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe o nosso pastor com a sua família, a liderança da igreja.
para que juntos nós possamos vencer, em nome de Jesus. Parabéns. Boa noite, igreja. Nós desejamos a toda a Igreja Batista Cidade Nova um feliz aniversário. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, Que o Espírito Santo do Senhor possa estar na vida de toda a igreja, que nós possamos glorificar a cada dia ao nosso Deus. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que é
separar. Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus deseja honrar. Deus deseja honrar cada filho seu. Toma posse dessa promessa do Senhor na sua vida. Amém. Boa noite, igreja. Eu, juntamente com a minha família, estamos aqui reunidos para dizer por que nos sentimos felizes em fazer parte da Igreja Batista Cidade Nova. E o primeiro motivo que nos vem à cabeça é pelo fato de sermos uma das famílias fundadoras dessa igreja. Fizemos parte, né? Chegamos à igreja, onde a igreja contava com poucos membros. Ela se iniciou com 3 membros e hoje são mais de 30 membros. Então, durante todo esse tempo, a gente percebe o crescimento, tanto em número quanto espiritual, das famílias, dos irmãos que estão fazendo parte da nossa igreja. Então, é um motivo de muita alegria ver que era um sonho do meu pai na época, né, o presidente, o pastor da igreja, o quanto essa igreja cresceu, os vários batismos que foram realizados, o engajamento na igreja com os projetos, na construção. Então, é um motivo de muita felicidade para nós ver tudo isso acontecendo. E o segundo motivo é que nós nos sentimos bem. É um lugar que nós gostamos de estar, que nós nos sentimos à vontade. É um lugar que nós temos comunhão com outras pessoas. É um lugar que nos alegra. É um lugar que a gente pode buscar a presença de Deus de uma forma que alegra os nossos corações e o coração do Senhor também. Então a gente vê que na nossa igreja a verdade tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido pregada e essa palavra tem surtido efeito na vida das pessoas que se achegam naquele lugar. Então para nós é um motivo de muita alegria poder no ano de 2020, um ano que embora esteja em um cenário de pandemia, né, esteja vivendo esse caos, é um motivo de nós agradecermos a Deus pelo 2º aniversário da nossa igreja, da Igreja Batista Cidade Nova. Amém? Amém? Amém. Boa noite, igreja. Meu nome é Eric e eu me sinto feliz em fazer parte da Igreja Batista Cidade Nova, porque através da minha participação na igreja, a minha família toda se converteu. Boa noite, Igreja Batista Cidade Nova. Eu, Maria Celeste, me sinto feliz em participar da Igreja Batista Cidade Nova, porque é nela que eu me converti e tenho recebido muitas bênçãos, eu e minha família. Obrigado. Boa noite, Igreja Cidade Nova Batista. Para mim é um desejo que a gente congrega na igreja. Para mim é um prazer muito grande estar ali junto com a Irmandade. E eu me sinto bem, feliz ali. E eu, cada vez que a gente vai ali, a gente sente mais à vontade, mais feliz. Que Deus possa estar conosco, estar preparando coisas boas para nós. Esse é que eu posso falar que sou membro da Igreja Batista Cidade Nova. Eu agradeço a Deus pela nossa igreja e que está completando 2 anos de existência e pelos nossos irmãos que são muito acolhedores. Eu me sinto bem reunindo junto dos irmãos e pela vida do nosso querido pastor e da sua família. Isso, só isso. Boa tarde, Igreja Batista. Boa tarde, pastor Tiago. Estamos aqui para falar por que gostamos da Igreja Batista Cidade Nova. Eu cheguei na Igreja Batista Cidade Nova depois de uma decepção grande onde eu estava
E ali eu fui muito bem recebida, com carinho, com respeito e dedicação do pastor e todos os seus membros. E isso me deixa muito feliz. Por isso eu declaro que eu amo a Igreja Batista Cidade Nova. Pastor com a sua equipe de trabalho e todos os meus irmãos em Cristo nesta igreja. Amém. Eu gosto da Igreja Batista porque lá as professoras só ensinam coisa boa e eu tô sentindo saudade das professoras. Eu gosto da Igreja Batista porque eles tratam as pessoas todo muito bem, com carinho. Também foi onde eu me batizei e quero continuar minha caminhada. Boa noite. Meu nome é Marcelo, esse aqui é meu filho Marcelino, que é o mesmo nome que eu. Eu frequento a igreja aqui do Surubi, igreja da Cidade Nova, né? Igreja Batista. Batista, ó. É Batista, né? E eu me sinto alegre porque não tem outro caminho não, o caminho é esse mesmo. A palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele, né? E passarão terra e céus, mas a palavra dele não passará. Então, não tem outro caminho. O caminho é esse. A gente vive num mundo de ilusão, então a gente não pode viver iludido. Meu filho faz jiu-jitsu lá, brinca, tem esporte, tem tarefa para as crianças, e eu me sinto bem porque fiz boas amizades. Vejo que os pessoal lá são pessoas de outro caráter, né? de palavras, de aconchego, né? Você se sente bem lá. E não tem outro caminho não, o caminho é esse porque realmente a palavra de Deus diz que a gente tem que procurar o conforto com o nosso espírito, porque no mundo não tem... é tudo ilusão. Tudo ilusão. E viver iludido é a pior coisa que tem. E você na presença de Deus, você não vive iludido. Você tem a certeza que você está no lugar certo, no caminho certo. E eu me sinto bem. Eu sinto que eu não estou em volta de pessoas que estão ali para me agradar por interesse em alguma coisa, por coisas mundanas. A gente está ali para seguir a palavra do Senhor, para caminhar, né? E isso me dá um conforto. Apesar de problema todo mundo tem, mas você parece que você tem o ânimo para passar por aqueles problemas, coisa que aqui no mundo você não tem. Parece que você tem mais força, né, para poder seguir. E o que eu tenho a falar é que o caminho é esse, não tem outro caminho não. Até porque não deixa o inimigo agir na sua vida para você procurar a casa do Senhor, não. Procura o mais breve possível, porque é muito bom você andar na presença dele. E eu só tenho a agradecer de hoje estar podendo ter a possibilidade de mais uma vez estar na presença dele. E fazendo novas amizades, tendo minha vida fora de vício, de noitada, isso. A gente está passando pelos momentos aí que agora realmente a gente está vendo o que é a palavra de Deus se cumprindo na vida de cada um, da sua maneira, de cada um do seu jeito. A gente passa por sofrimento, a gente passa por tanta coisa, mas com Deus parece que você tem mais uma chance, né? Você se sente mais confortável. Fora as pessoas, né, que você conhece. É outra vida, né? Vamos se dizer que você tem mais capacidade, tem mais força para passar os obstáculos da vida. Porque Deus, ele te dá a possibilidade de que quando você está na presença dele,
No mundo você pode ter tudo, se não tem Deus você não tem nada. Mas quando você está na igreja você não tem nada, mas com Deus você tem tudo, porque Ele contribui com tudo que está faltando na sua vida. Ele, aos pouquinhos você vai, como que se diz? Vai completando, ele vai encaixando as coisas direitinho. E hoje eu vejo meu filho fazendo esporte, porque hoje as crianças não têm muito, como se diz, opção, né? Então eu fico mais satisfeito pela palavra da presença do Senhor. Ainda mais agora que eu tenho uma deficiência visual, não enxergo, eu tenho uns amigos que, de uma certa maneira, nos confortam, nos ajudam a dar um conforto para nossa mente, né? Porque é muito ruim você passar por um problema sozinho. E é isso. Não tem outro caminho, não. O caminho é o Senhor mesmo. Nós queremos parabenizar a nossa igreja pelos 2 anos, por esse aniversário que o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória.
recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vocês são preciosos para nós. Parabéns, igreja. Amém, igreja. Foi muito bom participar deste momento em que os nossos irmãos demonstraram ali todo o seu afeto, todo o seu carinho com a nossa igreja, que está completando hoje 2 anos de organização. Claro, nós temos que lembrar daqueles irmãos que iniciaram lá atrás esse projeto, esse trabalho. Gostei muito do vídeo de todos os irmãos, mas algo me chamou muita atenção quando a Poliana falou lá no seu vídeo. Quantas pessoas então que começaram aqui esse projeto, esse trabalho? Pouquíssimas pessoas, e eles estavam aqui junto com o pastor Paulo, a sua família. Sou muito grato ao Senhor por poder estar justamente nessa igreja, dando sequência, como eu sempre venho falando, dando sequência à grande obra que o Senhor Deus entregou nas mãos do pastor Paulo. E que o pastor, a família pastoral do nosso saudoso pastor Paulo, possa então receber esse carinho da nossa igreja, receber da nossa igreja então esse abraço, porque vocês fizeram parte, juntamente com os demais irmãos, do início desse projeto. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, meus irmãos, poderosamente. Deus abençoe a sua vida, a vida das famílias da nossa igreja também, no modo geral. Deus abençoe, então, a Igreja Batista Cidade Nova. Neste momento, queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco neste culto de aniversário. E o texto que o Senhor Deus entregou a mim é o texto de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Então abra sua Bíblia em Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Diz assim então a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, neste momento a Tua palavra foi lida. Te pedimos tão somente que o Senhor fale aos nossos corações, fale em especial também os corações dos nossos queridos ouvintes que ainda não tomaram a decisão junto ao Senhor em aceitar Cristo como Salvador. Abençoe também os corações dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Abençoe o coração da nossa igreja, Pai, dos nossos irmãos, das famílias. Pai, fale conosco neste momento, ó Deus, em que a Tua igreja completa aqui, ó Deus, o segundo ano de aniversário, e que o Senhor possa, ó Deus, usar esse Teu humilde servo para transmitir a Sua palavra. Amém. Queridos, nessa noite eu quero pensar com você, Igreja Batista Cidade Nova, você também, meu ouvinte, meu querido irmão ouvinte que está nos assistindo lá nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Eu quero falar e pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: uma igreja comprometida com a ordenança de Cristo. Os acontecimentos deste texto, eles ocorrem logo após a ressurreição de Jesus. E agora Jesus, ele estava a poucos instantes de subir aos céus para junto do Pai. Mas antes era necessário a última orientação aos seus discípulos. Jesus, irmãos, ele dedicou quase 3 anos discipulando os seus discípulos, ali junto com eles, caminhando junto com eles, mostrando para eles o poder, o seu poder em curar enfermos. E aí, agora, Jesus, tendo já passado pela morte de cruz, passado então pela ressurreição, ele está agora a poucos instantes de subir para os céus, e ele então dedica o último momento para passar as últimas instruções aos seus discípulos. E aí agora, queridos, neste momento do texto, ali só estavam apenas, ou melhor, na sua totalidade, 11 discípulos. Eram 12. Judas já não estava mais ali. Judas já havia traído Jesus lá atrás, no momento da crucificação, antes do momento da crucificação. Jesus agora, então, nesse momento desse texto, ele já ressuscitou e está passando as últimas orientações para os discípulos. Ele está passando a orientação para 11 dos seus discípulos. Por que eu fiz questão de destacar isso? Porque é a partir de agora que o Senhor, então, envia os seus discípulos a pregar o Evangelho ao mundo. A partir, queridos, de apenas 11 pessoas, o Evangelho de Cristo, então, ele se multiplica entre as nações, povos, raças, línguas. Muitas pessoas estão agora tendo condições de ouvir a palavra do Senhor, porque esses 11 valorosos discípulos aceitaram o desafio. Isso é que nós chamamos de um PGM de sucesso. 11 apenas, irmãos. 11 pessoas levaram, então, essa mensagem. Claro que logo mais à frente, lendo a Bíblia, vai chegar então Matias, que vai entrar no lugar de Judas, né? E aí logo mais na frente, Paulo também vai se incorporar a esse grupo de apóstolos e outras pessoas também, e nós, claro, nós, né? A palavra chegou, né, até nós nos dias de hoje, e nós também somos discípulos de Jesus. Então, isso é um PGM de sucesso. Pequenos grupos multiplicadores, 11. A palavra, então, agora se multiplica entre várias nações.
E esse texto ele é conhecido também como a Grande Comissão, onde Jesus ele comissiona os seus discípulos. E nesse caso específico, comissionar é delegar poder para evangelizar. Foi assim que Jesus delegou aos seus discípulos a maior missão de um evangelista. Nós, os crentes em Cristo Jesus, conhecedores do Evangelho, somos evangelistas, comissionados a espalhar a mensagem de salvação por onde quer que passamos. E aí, queridos, nós vamos perceber que há uma grande ideia que circula nesse texto. E nela nós vamos aprender que a grande comissão nos ensina a lembrarmos da nossa grande missão como discípulos de Cristo Jesus. Essa missão começa em fazer discípulos, promover batismos e preza pelo ensino e obediência à palavra. Mas também tendo a certeza de que Cristo se fará presente todo o tempo em nossas vidas. Nesse texto, meus irmãos, Jesus está em conversa com seus discípulos. Está em um diálogo ali com os seus discípulos, um bate-papo com os seus discípulos. Então, ele inicia dizendo no versículo 18: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Uma autoridade dada por Deus. Jesus agora exercia total autoridade, pois ele acabara de vencer a cruz, de ressuscitar ao terceiro dia. E agora Jesus tem toda a autoridade de quem venceu a morte, de quem ressuscitou. E agora, com total autoridade, Jesus passa as suas últimas orientações aos discípulos, àqueles que estavam ali diante dele. Mas perceba que primeiro Jesus diz: foi-me dado todo o poder. Preste atenção nessa frase, foi-me dado todo o poder. Essa fala de Jesus serve para embasar ou justamente fundamentar a grande ordem que estava por vir, mostrando justamente aos discípulos que antes de partirem para os campos e pregarem o Evangelho, meus irmãos, o poder de Jesus estava do lado deles. E isso lhes daria certeza de paz e segurança em meio às lutas que estavam por vir. Então Jesus disse: eu tenho todo o poder, não só nos céus, mas também na terra. Deus quer, meus irmãos, que tenhamos essa mesma paz e segurança em meio às lutas. Quando Jesus ele fala para os discípulos: olha, vão. Eu recebi do Senhor todo o poder nos céus e na terra. Por isso eu estou dizendo para vocês, vão e preguem o Evangelho. Isso enche os discípulos então de paz e segurança, porque eles sabem que mesmo vivendo lutas lá no mundo, eles sabem que o poder de Deus os acompanha. E nós, os crentes em Cristo Jesus, também temos que ter essa mesma paz e segurança em meio às lutas, porque sabemos que o poder de Deus nos acompanha. Somente o crente tem a certeza de que ao seu lado, melhor dizendo, guerreia um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Às vezes o crente ele é levado a vacilar a sua fé, porque tira os olhos justamente de Cristo e olha para as dificuldades.
É como Pedro caminhando em alto mar em direção a Jesus, quando Jesus fala para ele, olha Pedro, saia do barco e venha caminhando em minha direção. E aí Pedro, quando ele vai olhar, tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias, vento forte, ondas, ele então começa a afundar. E assim é a vida do crente. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a enfrentar dificuldades gigantescas em nossas vidas. Porque ainda que estejamos enfrentando lutas e perseguições, nós não podemos tirar os olhos de Cristo, porque é Ele que nos dá forças para poder vencer essas lutas e essas dificuldades. Então Jesus diz aos seus discípulos no versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a primeira ordem de Jesus aos discípulos. Fazer discípulos não é uma tarefa privilegiada apenas do pastor, ou da irmã Rosélia, ou dos demais irmãos da diretoria. Não, queridos. Fazer discípulos é uma ordem que o Senhor Jesus passou para todos nós, os crentes em Cristo Jesus. Essa é uma palavra direcionada a todos os discípulos. E aí, esses discípulos, nesse momento, eles recebem então essa palavra do Senhor. E aí nós vamos perceber que logo mais à frente, lá no livro de Atos, surge então a primeira igreja, a igreja primitiva. Através desses 11 discípulos. Logo depois veio Matias, mas logo no início, 11 discípulos. A palavra então é espalhada. Queridos, nós temos que ter esse comprometimento de espalhar a mensagem de Cristo Jesus. Eu fico pensando se ao Jesus dizer para os discípulos naquele momento em que ele disse aqui no texto, olha, vão, façam discípulos, né? Batize-os. Fique imaginando se esses discípulos começassem então a murmurar, a resmungar, a colocar obstáculos. Ah, Senhor, é muito difícil. Senhor, pregar o Evangelho para o mundo todo? Ah, Senhor, não tem condições. Não tem condições, Senhor. O Senhor me desculpa. Nós vamos continuar aqui na nossa localidade, pregando aqui mesmo. Você imagina se esses discípulos então cruzam os braços e começam a murmurar. Queridos, isso nos leva a refletir que em determinados momentos nós estamos justamente murmurando e deixando de receber ou de ver a grande obra do Senhor sendo realizada através de nossas vidas. Olha quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nesse primeiro ano de igreja, agora caminhando no segundo ano, ou até mesmo antes, quando era congregação, pare para analisar quantas foram as propostas que você recusou. Eu digo propostas assim de trabalho na igreja, em que algum irmão ou algum irmão da diretoria, da liderança, o próprio pastor Paulo, nosso saudoso pastor Paulo, chegou para o irmão ou para a irmã e falou assim, meu irmão, minha irmã, eu quero ver o irmão trabalhando aqui nessa área, quero ver a irmã trabalhando aqui nessa determinada situação. E aí você negou, e aí você disse, olha pastor, não dá para mim, né, pastor, eu prefiro ficar aqui sentado. Agora, queridos, nós estamos caminhando para o segundo ano. Fizemos 2 anos e estamos iniciando agora uma trajetória para o terceiro ano, que só daqui a 12 meses. Mas o que eu quero dizer para você com isso é, aonde está você nessa caminhada? Você está caminhando junto com os demais irmãos, cooperadores? Usa aqui as palavras lá da igreja de Filipenses, quando Paulo fala, olha, vocês são cooperadores do Evangelho.
Olha que palavra bonita, cooperador do Evangelho. Por isso, queridos, os discípulos, eles aceitaram essa grande missão, esse grande comissionamento e avançaram. E a palavra chegou até você, a palavra chegou até mim. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, acompanhando aí nas redes sociais, né, o canal da igreja, se a igreja existe, é porque esses discípulos arregaçaram as mangas e foram pregar o Evangelho. Os discípulos então deveriam batizar essas pessoas. Após a pregação, Jesus orienta, olha, vão, preguem e batizem. Batizar as pessoas. Porque o batismo simboliza morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. O batismo representa, meus irmãos, submissão a Cristo e disposição de viver de acordo com a vontade de Deus. A ordem de Cristo aqui aos discípulos era de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Somente, meus irmãos, aqueles que creem nisso podem ser batizados. Por isso que quando o pastor vai batizar, ele primeiro pergunta ao candidato se ele crê em Jesus. E aí ele responde, sim, eu creio. E aí então o pastor segue dizendo, olha, então eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nada mais é, queridos, de seguir as orientações da palavra de Deus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje você sabe que é justamente desse texto que saíram essas orientações ao batismo. O batismo é importante, o batismo é necessário para a confirmação pública de fé do candidato perante todos aqueles que estão ali lhe vendo. Essa é a confirmação pública de fé. Queremos ainda ver muitas pessoas descendo as águas batismais. Por isso precisamos obedecer à palavra de Cristo, pois as suas palavras ainda hoje têm nos falado. E Jesus fala, vão e façam discípulos. Fazer discípulos, repito, não é só um privilégio do pastor, mas de todo crente em Cristo Jesus. E como igreja precisamos entender e obedecer as ordenanças de Cristo Jesus. Mas a nossa missão como igreja, ela não termina aqui. Ela não é apenas levar a mensagem e batizar. Não para nisso aqui. Vem ainda uma grande carga que é discipular. Jesus ainda vai nos dizer no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. É preciso ensinar as pessoas. Após o batismo, agora a igreja precisa cuidar do neófito. Sabe o que significa essa palavra? Novo convertido, neófito. A igreja precisa cuidar dele ou dela. E ensinar a palavra de Deus ao novo crente pode se tornar difícil para aqueles que não foram discipulados em sua conversão. Talvez a pessoa, o crente hoje, ele tem dificuldade em discipular porque ele não teve um discipulado na sua conversão. Foi naquele calor, né, do seu primeiro amor com Cristo Jesus. Olha, eu quero me batizar, eu aceito a Jesus e de fato você se converteu, meu irmão e minha irmã. Eu creio nisso. Você é um convertido, mas naquele calor ali de se querer se batizar, às vezes você não foi discipulado da forma que deveria. E hoje você tem dificuldade em discipular novos irmãos em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus fala, nós precisamos ensinar. Batize e ensine. Porque, senão, queridos, aqueles que estão iniciando logo após a sua conversão, após seu batismo, se eles não tiverem um alimento, não tiverem uma orientação, um ensino,
Eles não vão conseguir vencer as batalhas impostas pelo maligno e vão ser presas fáceis. Por isso Jesus fala para os discípulos, olha, vão, batizem e ensinem a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essas eram as palavras de Jesus aqui com os seus discípulos. Por isso, nós como igreja precisamos ter a mesma dedicação, zelo e paciência para ensinar a palavra de Deus a um novo convertido. Pois, tendo uma base firme nos ensinamentos bíblicos, eles não terão, então, desejo de voltar para o mundo. O neófito, o novo crente, ele não terá desejo de voltar para o mundo, porque ele teve uma base, ele teve uma instrução, um ensinamento bíblico, um acompanhamento, um discipulado. E discipulado requer tempo. Não esqueça que eu disse logo no início dessa mensagem. Jesus levou quase 3 anos para discipular esses discípulos. Você não acha que foi, de repente, fácil? Não foi fácil para Jesus. Não se esqueça que Pedro, mesmo depois de andar com Jesus, o negou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Não é fácil discipular, mas Jesus nos manda que discipulemos, que possamos fazer discípulos. Essa é a missão da Igreja Batista Cidade Nova. Primeiro, ir. Depois, batizar. E aí, então, ensinar. Essa é a nossa missão. É esse o conceito que o nosso pastor aqui, Tiago Assunção, está trazendo para a igreja. Nós precisamos avançar, levando a mensagem de salvação a essas pessoas. E por fim, nesta última parte do versículo 20, Jesus nos assegura dizendo: e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não colocou sobre seus discípulos a responsabilidade de discipular o mundo sem prometer a sua presença no esforço deles. Jesus não falou assim, olha, vão e eu lavo minhas mãos. Vão, vocês aprenderam. Daqui para frente é com vocês. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Jesus disse, olha, vão e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As palavras finais de Jesus no Evangelho de Mateus dirigem a atenção para a grande esperança de todos aqueles que seguem a Jesus. A certeza de que não estão sós. A partir do momento em que você aceita Jesus, saiba que você tem um amigo verdadeiro em todos os momentos. Os amigos terrenos, eles podem te abandonar, mas Jesus nunca te abandona. Jesus nunca irá lhe abandonar. Fazemos parte de um único reino, o reino de Cristo Jesus. E com isso eu quero concluir com as seguintes aplicações para a sua vida. Igreja Batista Cidade Nova. Em primeiro lugar, primeira aplicação, seguiremos juntos. Conte com o seu pastor. Seguiremos juntos essa caminhada, sem desanimar, vencendo os obstáculos. Porque quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, vão, isso indica uma ação. E todos precisavam ir juntos. Nós temos que nos mover.
para o trabalho na obra de Cristo. Permita-se envolver mais nos trabalhos da igreja. A igreja, ela está com o templo físico fechado. Mas o corpo de Cristo, meu irmão e minha irmã, está em movimento. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro, meu irmão e minha irmã. Nós somos membros do corpo de Cristo, aonde o cabeça é Cristo. Por isso, alimente-se da palavra, dedique tempo em oração e trabalhe com dedicação. O templo físico está fechado, mas o corpo está em movimento. Não pare, meu irmão, não pare. Não use desse isolamento, dessa quarentena, como uma desculpa para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscar o Senhor. Existem irmãos nossos que estão buscando ao Senhor. Eu tenho percebido no nosso grupo, constantemente ali eu observo quem está mais se envolvendo, quem está mais participando. Sinto falta daqueles que não estão participando. Eu sinto falta de ouvir uma oração de um irmão, de uma irmã que não está participando. Sabe por quê, queridos? Porque a preocupação do pastor é justamente em saber como estão esses irmãos dentro de seus lares, nas suas casas, convivendo. Será que estão dedicando tempo à leitura da Bíblia? Será que estão dedicando tempo em oração? Será que estão louvando ao Senhor? Queridos, é um momento em que temos que ter cuidado, principalmente com a nossa alimentação espiritual. Existem pessoas que nesse momento estão sendo justamente flechadas por situações em que o maligno tenta fazer com que esse crente caia em dúvida da sua fé. Por que eu estou dizendo isso? Eu recebi uma mensagem de uma irmã nossa e ela me disse que recebeu uma ligação de um grupo, como eu posso dizer, distorcendo a palavra de Deus. Esse grupo ligaram para essa irmã e falaram isso acerca da palavra de Deus, acerca da salvação em Cristo Jesus. E aí essa irmã me manda uma mensagem falando: pastor, agora eu estou com dúvida. E aí então eu parei, me dediquei ali em conversar com essa irmã, em passar a orientação bíblica para a irmã, passei os textos e passei a mensagem: minha irmã, a Bíblia diz isso. E mostrei nos textos bíblicos. Meu irmão e minha irmã, não caiam em conversas de falsos mestres, de falsos profetas. Tenha o filtro no seu ouvido. Coloque um filtro. Quando soar estranho, o irmão venha e pergunte ao pastor. Quando o irmão vê uma mensagem na internet, ou receber uma ligação como essa irmã, e aí achar estranho, traga para o pastor: pastor, olha, me ajuda aqui. Você sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque isso pode fazer com que a sua fé esmoreça. E aí, se você já não tiver, volto na palavra,
já não estiver em casa cultuando, orando e buscando ao Senhor, aí é um prato cheio para o inimigo. Porque tudo que o inimigo quer nesse tempo é justamente fazer com que o crente pare de buscar a Deus. Primeira aplicação, seguiremos juntos. Conte com seu pastor. Seguiremos juntos. Segunda aplicação, façam discípulos obedientes e compromissados com a palavra. Você, meu irmão e minha irmã, façam discípulos comprometidos com a palavra. Mas pastor, como é isso? Olha, meu irmão e minha irmã, isso começa em você. Se você tem compromisso com a palavra, se você é obediente à palavra, você vai ter facilidade em fazer discípulos comprometidos e obedientes com a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho interesse, mas eu nunca discipulei ninguém. Lá em casa, lá, aproveitando o isolamento, todo mundo em casa, eu queria começar a fazer um discipulado lá, com a minha mãe, com a minha avó, com meu filho, com meu parente, meu esposa. Como é que eu faço, pastor? Me ligue, me mande um WhatsApp. Eu vou te orientar, eu vou te instruir. Eu tenho material de apoio, de estudo bíblico, textos bíblicos que vão te orientar. Precisamos fazer discípulos e não trazer desculpas para não fazer discípulos. Volto também naquela palavra que eu disse. Imagine se esses 11 discípulos começassem a colocar desculpas quando Jesus disse para eles, olha, vão e façam discípulos. Imagine, essa palavra não chegaria até nós. Nós não estaríamos aqui agora pregando Jesus e ouvindo a palavra de Deus. Nós não estaríamos. Por isso, segunda aplicação, façam discípulos obedientes e compromissados com a palavra. E por último, terceira aplicação, obedeçam a Cristo com a certeza de que Ele estará conosco em todos os momentos, seja nesta vida, como também na vida celestial. Cristo está conosco em todos os momentos. Essa é uma certeza que você pode carregar em seu coração. Ele está te vendo. Ele sabe quando você está passando lutas, dificuldades. Ele está te vendo. E Ele traz o socorro. Ele traz o socorro. Eu tenho vivido momentos de extrema felicidade nessa igreja. Momentos em que o Senhor tem mostrado para mim como que Ele é poderoso, como que Ele é onisciente e como que Ele é onipresente. Tenho visto, queridos, a ação do Senhor poderosamente. Uma igreja como a nossa, pequena em membros, em quantidade de membros, poder ajudar com cestas básicas várias famílias da nossa comunidade. Várias famílias. E ajudar também famílias da nossa igreja. Uma igreja como a nossa, pequena em quantidade de membros, mas grande em perseverança e fé. Sou muito feliz em ser pastor dessa igreja. Sei dos desafios, mas sei também que o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para isso. Quando você tiver
com algum problema, com alguma situação difícil, e você pensar, olha, eu não vou incomodar o pastor agora não, porque é um problema muito grande e eu vou incomodá-lo. Ele tem que dedicar tempo para a família, para mensagem, preparar mensagem. De fato, o pastor ele tem que dedicar tempo para a família e preparar mensagem. Mas nunca pense que você está incomodando o pastor. Nunca. Pegue o seu telefone, me ligue, me mande um WhatsApp. Faça o que for preciso, mas não deixe de acionar o seu pastor. Igreja Batista Cidade Nova, receba o meu parabéns, receba o meu abraço e que Deus os abençoe. Amém? Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, ela todos os dias nos mostra a preciosidade a qual o Senhor, por muitas das vezes, usou, ó Deus, do Teu poder, da Tua soberania, para pregar, ó Deus, o Evangelho, operar milagres, promover salvações. E a cada vez que nós lemos a Tua palavra, nós ficamos maravilhados. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que cada irmão que está lá nesse momento, na frente da sua televisão, o seu celular, tablet, seja onde estiver, cada irmão nosso possa receber essa palavra como algo de suma importância para a sua vida. A palavra de Deus, ela não pode ser descartada, não. A palavra de Deus, ela tem que encontrar lugar em nossos corações e ali permanecer. Porque quando a palavra está em nós, é que nós temos força para vencer as batalhas, nós temos então condições de vencer os desafios, porque nós temos então a certeza de que o Senhor está conosco. Abençoe, Pai, esta igreja, a minha igreja, igreja pela qual, ó Deus, tenho todo carinho especial. Igreja Batista Cidade Nova, que me acolheu, que me recebeu com todo amor e carinho. Agradeço a Deus pelo exemplo, ó Pai, que nossos irmãos, ó Deus, têm nos dado, ó Deus, de zelo, de cuidado para comigo, com a minha família. Agradeço a Deus, sobretudo, também pela vida da família, ó Deus, pastoral, do nosso saudoso pastor Paulo. Uma família, ó Deus, que também tem sido bênção em nossas vidas, tem nos ajudado nesse início, ó Deus, de ministério. A irmã Sônia, abençoe, Deus, a Poliana, abençoe, Pai, o Braulio, abençoe, ó Deus, a Ianca, abençoe a Valentina, abençoe, Deus, essa família, Pai. Abençoe. E que todas as famílias da nossa igreja possam, ó Deus, ter a certeza de que aqui, ó Deus, está um pastor temente a Deus, disposto a zelar pelo seu rebanho. Em nome, por amor de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor, então, possa fazer proezas em sua vida. Dorme em paz.